desafio aí fazer um painel logo depois do almoço. Vamos tentar fazer o mais animado possível, né, para a gente não ficar lembrando aí do sono. Mas acho que o tema é bastante desafiador e bastante animado, né? Questão nas câmaras legislativas, né? Calamidade nas câmaras legislativas. Acho que a gente tem bastante coisa para contar aqui. É um problema grande do país. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito aí a organização do Observatório Social, agradecer ao Ney, à Roni. Essa é uma iniciativa que a Revista Exame, que é a revista de Economia e Negócios da Editora Abril, ela vê com bastante bons olhos. A gente tem acompanhado bastante o crescimento do Observatório Social. Gestão pública é um desafio hoje do país. A Revista Exame está aí para cobrir, para contar histórias que ajudem a gente a gerir melhor os nossos governos. Então, iniciativas como o Observatório Social, para nós, são excelentes, são primordiais para o futuro do país e para que a gente saia dessa situação de calamidade, como está bem colocado aí no nome do nosso painel de hoje. Então, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria dar um grande parabéns para todo mundo que está aqui hoje, que, enfim, vocês merecem muito. Parabéns mesmo. Bom, acho que a ideia aqui é vocês conhecerem um pouco da história, dos casos que estão aqui hoje na mesa, né? Eu quero começar com o pessoal de Palmas. Palmas é uma história que nós já contamos lá na Revista Exame, como que Palmas fez um trabalho de acompanhamento legislativo, um acompanhamento da Câmara de Vereadores, o acompanhamento da produtividade dos vereadores, o quanto esses vereadores estavam recebendo de salário, o quanto eles estavam recebendo de renda mesmo, né? E quanto que, de fato, esses vereadores estavam produzindo. E o resultado, me parece que não foi nada bom, né, do que vocês encontraram. Então, eu queria passar a palavra aqui para Cláudia, por favor. Juntando as nossas forças é que a gente vai conseguir mudar esse país. A gente apresentou aqui o trabalho do Observatório Social de Palmas, que foi o Programa de Comissão de Análise e Monitoramento da Câmara Municipal de Palmas. A gente avaliou não só a produção legislativa, mas também custos, gastos e outros detalhes que vão impressionar mais para frente. Foi desenvolvido um relatório com os dados sobre a produção legislativa, frequência, que seria a assiduidade dos vereadores, a evolução patrimonial, o custo da Câmara Municipal, que foi estarrecedor. A sociedade, em geral, foi o nosso público, porque a gente viu que não havia transparência na Câmara. Então, o que a gente decidiu? Desde o início do Observatório Social, a gente acompanhava a Câmara, tinha projetos para a Câmara, e viu, ali não tem transparência nenhuma. Então, é nosso dever trazer a população para cá e dar a transparência que eles não estão dando, por enquanto, que é função deles, né? E os nossos resultados alcançados, conseguimos até diminuir o quadro de comissionados deles, proposta de saída do aluguel, concurso público foi prometido para o final desse ano, e uma renovação de 45% dos vereadores. A gente, juntando os dados do REL, que é o relatório, né, de execução orçamentária, a gente viu que Palmas é a segunda Câmara mais cara do mundo, do Brasil, desculpe, porque impressiona, né? Agora, você vê uma cidade com 280 mil habitantes, está abaixo apenas do Rio de Janeiro, né? O nosso vereador vale por per capita R$ 116. Isso é muito, daria para fazer muito pela cidade. Então, a gente está aqui acima de São Paulo, Curitiba, Campo Grande. Então, é impressionante para uma cidade, a mais nova capital do Brasil, ter um custo, uma Câmara com um custo desse de aproximadamente 30 milhões de reais por ano. Então, a gente acompanhou o quê? Eles têm um orçamento de 30 milhões de reais por ano, que é constitucional, repasse pela arrecadação, né? Eles têm uma locação de um prédio. Hoje, a Câmara está instalada num prédio alugado, ao custo de R$ 87 mil mensais, sendo que a Prefeitura já doou um espaço para que eles possam se instalar sem custo nenhum. Então, não justifica esse gasto. A gente, quando começou a acompanhar, eles tinham um quadro de funcionários de 566
564 funcionários, sendo que destes, apenas 34 eram concursados. Até hoje, apenas 34 são concursados. O cumprimento da Lei da Transparência e o acesso à informação também, a gente fez uma análise do portal da transparência deles, viu que estava totalmente desatualizado, sem os dados fundamentais, né, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação, e a ausência do SIC, ou seja, se alguém chegasse lá, não haveria como solicitar a informação prevista na Lei 2.527. A gente avaliou a frequência dos vereadores, e outra coisa que foi bem preocupante no último ano, eles ficaram mais de 5 meses com a pauta trancada, ou seja, 5 meses que eles receberam sem votar um projeto de lei sequer. E aqui a gente detectou, assim, eu acho que foi um pouco para jogar uma lenha na fogueira, a evolução patrimonial desses vereadores no último mandato. A gente vê que teve um vereador que, em um mandato, teve uma evolução patrimonial de 417% e produziu 23 projetos de leis em 4 anos. Agora, a gente vai ver a qualidade desses projetos, né? Teve vereador que não tinha bem nenhum, em menos de 4 anos, que já tinha quase 500 mil de bens declarados. E aqui a gente vê o quadro de frequência. A presença é azul, representado, que é quando ele saía de licença, porque lá eles podem sair por até 6 meses remunerados. E as faltas em cinza e o total de reuniões, porque a gente fez um acompanhamento de que, durante esses meses que a gente avaliou, todos os dias de sessão, os 3 dias de sessão, a gente tinha voluntários presentes com formulário, avaliando tudo, anotando a pauta, anotando a hora que os vereadores chegavam, se eles faltavam, se eles justificavam de maneira plausível, então, ao menos responsável, né? Muitos nem justificavam a sua ausência. A gente fez aqui um levantamento do custo, a média de projetos e o do custo desse projeto. Em 2013, esses vereadores produziram apenas 38 projetos de lei. Em 2014, 62, 2015, 47, e até setembro de 2016, quando a pauta ainda estava trancada, eles tinham apenas 34 projetos. Isso para uma Câmara com 19 vereadores. Né? E aí isso dá uma média, em 2003, de 2 projetos por ano por vereador. Em 2016, essa média foi para 1,79, arredondando, de projeto por vereador. Então, assim, a gente não podia deixar isso passar em branco. A gente tinha que trazer isso à tona, porque a comunidade tem que acordar. O vereador é aquele que está mais próximo da gente, é o que está mais acessível, é aquele que você encontra na padaria, aquele que está cruzando a rua. Então, a gente tem que cobrar, tem que ir à Câmara, tem que estar sempre em cima mesmo. E esse custo desse projeto, eles fazem, em média, de mais ou menos 500 mil reais por projeto, sendo que esses projetos nem sempre são relevantes. A gente fez um levantamento e que esses projetos, todos esses projetos, a gente solicitou pela Lei de Acesso à Informação a minuta do projeto, a justificativa, avaliamos um por um, lemos um por um, fizemos o levantamento e foi detectado que 15% apenas teria algum impacto coletivo para a cidade. Desses projetos. E os outros seriam baixo impacto coletivo. O que seria isso? Baixo impacto coletivo? É aquele que não tem relevância nenhuma, que não vai trazer melhoria para a cidade, que o pessoal não vai sentir a sua diferença no seu dia a dia. Por exemplo, denominações de ruas, que são 39,8%, desculpa, 7,7%, datas comemorativas, outros títulos de cidadão palmense, quase 30%. Ou seja, você está usando a máquina pública para homenagear alguém, por certo puxa-saco, né, que vamos dizer. Está usando dinheiro público para isso. E
declaração de utilidade pública, que normalmente a gente vai ver eles declararam uma instituição de utilidade pública. Sim, mas essa instituição é do filho do vereador, o vereador é o presidente, então acaba que fica com uma questão dúbia aí para a gente avaliar, né? E aí a gente vê que são denominações de feiras, denominações de ruas, até os parquinhos dentro da praça, eles fazem um projeto de lei. É um projeto de lei para o nome da praça, para o nome do parquinho na praça e a quadra dentro do parquinho da praça. Então, é bem complicado isso, assim. E a gente viu que 85% dos projetos são assim, a gente já está preparando, a gente vai preparar agora dessa nova legislação para ver como que foi feito. Isso aí é uma distribuição entre os vereadores para a gente ver os projetos irrelevantes em vermelho, o verde, o relevante. A gente vê que o verde está bem em falta aí, né? Então, o que a gente vê, esses projetos relevantes são aqueles que podem alterar a regra de saúde, ou então alguma coisa no currículo escolar, alguma mudança no funcionamento da cidade, organização, essas coisas. E, assim, esse é o relatório final. A forma como ele foi apresentado, a gente gosta de dizer que todos os nossos relatórios passam por nossos apoiadores, para que eles estejam todo o respaldo jurídico para isso. São o pessoal da CGU, da AGU, da Controladoria Geral do Estado também, e ele é assinado por várias pessoas, não só por uma, e todas elas têm todos os respaldos possíveis, né? E a gente disponibiliza esse relatório para vocês, só pedir que a gente tenha o maior prazer em disponibilizar esses dados, porque tem que contar. Está no site. E a gente o que a gente conseguiu com esses relatórios? A gente precisa agradecer muito à mídia, que a gente conseguiu, inclusive o Léo falou, ele trabalhou a temática na revista Exame, revista Época, Jornal Nacional. A gente conseguiu a cidade inteira, a comunicação, nos deu um espaço muito grande. O que acabou gerando, né? Essa redução dos comissionados, que eram 564, foi para 350. A Câmara se sentiu pressionada a demitir os comissionados, o que dá uma economia de 320 mil por mês. Já é uma vitória que a gente conseguiu. Foi colocado em pauta o concurso público, prometido para o final do ano de 2007. A saída do aluguel, que é um custo desnecessário, eles já separaram o dinheiro para fazer a mudança, as adequações do prédio que a prefeitura mudou, que vai gerar uma economia de 1,44 milhão por ano. A implantação do SIC, que a gente precisa verificar, eles nos disseram que implantaram, então a gente ainda vai lá verificar, porque tudo que a gente faz, a gente volta para verificar se foi realmente está sendo cumprido. Uma renovação de 45% nessas eleições. Agora nós temos também 2 mulheres vereadoras. E um canal permanente de sugestões e recomendações do Observatório para a Melhoria na Câmara. Agora a gente já consegue ser recebido pelo presidente da Câmara, e inclusive, no mês passado, a gente entregou uma carta com sugestões para melhorias e mudanças na Câmara. Estamos aguardando as respostas, e uma maior participação da população nas sessões. A gente viu que a gente conseguiu levar as pessoas para a Câmara também. E, finalizando, eu acho que esse foi um trabalho muito importante, principalmente para mim e para toda a equipe, porque foi um trabalho de várias mãos, e a gente viu o resultado. E a gente viu que foi um trabalho voluntário, que a gente fez no final de semana, que fez todo mundo na raça ali, lendo tudo, e que deu resultado. E é assim, a gente continua na luta, e, como disse Daniel, não vamos desistir. Obrigada. Gente, é muito inspiradora mesmo a história. Parabéns, mais uma vez, Cláudio. Eu queria, antes de passar para o Silvio, se o Silvio me permitir, queria fazer uma pergunta, que eu acho que é muito importante nesse momento. Como está a legislatura atual lá de Palmas, no sentido desses gastos que me parecem muito desnecessários, e também como está a legislatura atual com relação a
a qualidade dos projetos que estão sendo colocados em prática. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria te perguntar é, você vê que outras cidades também estão fazendo o que vocês já fizeram lá em Palmas? Sim, a gente vê que outras cidades estão se inspirando para fazer isso, e eu acho que essa é uma grande gratificação, saber que o trabalho inspirou outras cidades. Outras cidades também, eu acho que eles devem falar aqui, Porto Seguro já fazia um trabalho semelhante, outras cidades também. Até eu me inspirei um pouco neles para fazer esse trabalho. E, assim, a atual legislatura, a gente vai fazer um trabalho agora para avaliar como está a qualidade dos serviços, né? Porque eles têm dado uma publicidade bem grande para os trabalhos, dizendo que estão trabalhando e que estão mudando, mas a gente ainda não conseguiu fazer esse trabalho, essa avaliação conforme feita na última legislação. A gente espera que tenha melhorado, até porque é uma renovação de 45%, em tese, alguma coisa deve renovar, né? E os gastos, a gente está sempre em cima. Diminuíram um pouco, inclusive por causa dessa pressão que o Observatório Social está sempre fazendo, mas a gente também tem que renovar todos os estudos, porque muda de um mês para o outro. Então, a gente tem que estar sempre de olho. A gente, estando de olho, eles ficam um pouco mais receosos, eu diria assim. Cláudia, e quantas pessoas participaram desse projeto de análise legislativa? Mais ou menos quantos voluntários lá? Bom, na verdade, eu acho que foram mais ou menos, que colocaram a mão na massa mesmo, foram 3 voluntários, que seriam eu, mais dois colegas da CGU que fizemos. Eu fiz a análise, li todos os projetos de todos esses anos, e aí, com a ajuda dos colegas da CGU, a gente fez o relatório final. Pessoal, para vocês verem, 3 pessoas conseguiram economizar milhões de reais para os cofres públicos de uma cidade. Assim, o ponto que eu quero chegar é qualquer pessoa pode ter um impacto muito grande na melhoria da gestão pública de sua cidade, como tiveram aí os bravos aí lá de Palmas. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. E eu queria passar a palavra para o Silvio, que é do Congresso em Foco, que tem mais de 10 anos de experiência na análise, na cobrança ali da Câmara Federal, dos nossos parlamentares. Por favor, Silvio. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer e queria que esse agradecimento fosse visto muito mais do que um agradecimento de praxe, como um agradecimento assim, com caráter muito pessoal, porque, de fato, eu trabalho num veículo que existe há 13 anos, né? Mais de 13 anos agora, fazendo acompanhamento do Congresso. E é muito legal estar num ambiente como esse, para a gente que está no Congresso, vendo, testemunhando, né? E muitas vezes relatando coisas tão terríveis sobre o nosso sistema político, sobre a nossa realidade política. É muito gratificante ver pessoas que estão, de alguma maneira, contribuindo para mudar as coisas, né? Para tentar fazer uma nova história. E o exemplo que a Cláudia trouxe aqui é um exemplo muito legal, né? Muito interessante. Bom, o objeto aqui de conversa aqui com a gente agora vai ser o Congresso Nacional, né? Que é o tema que a gente cobre desde fevereiro de 2004, 13 anos e meio quase, né? Então, o que eu vou fazer vai ser uma apresentação muito breve de algumas distorções, a gente poderia até dizer, para usar a palavra adotada aqui no evento, algumas calamidades, né, que a gente observa no Congresso Nacional Brasileiro, né, e depois vou tentar fazer uma apresentação brevíssima sobre um pouquinho do trabalho do Congresso em Foco. Bom, vamos lá. Um ponto fundamental, assim, quando se analisa o legislativo brasileiro e a gente compara com outros países, sobretudo aqueles países que têm uma tradição democrática mais longa, é assim, o número de partidos que a gente tem, quer dizer, a dispersão dos partidos, né? E esse é um problema que, no caso brasileiro, tem aumentado bastante, né? Então, vamos ver aqui como é que isso tem sido ao longo do tempo. Vamos pegar ali o caso da Câmara dos Deputados.
Em 1982, havia 5 partidos representados na Câmara dos Deputados, né? Aquele momento ali de abertura política, depois da ditadura militar, havia 5 partidos naquele ano, né? Aí depois, em 1990, a gente já tinha 18 partidos representados na Câmara dos Deputados. Em 2014, nas eleições de 2014, as últimas eleições gerais, 28 partidos elegeram deputados. E hoje são 26. Porque tem troca de partido, o cara, depois de eleito, muda de partido, né? Algumas fusões também. Então, esse é o cenário na Câmara, é o cenário na Câmara dos Deputados, e no Senado não é muito diferente, né? O Senado, a gente tinha, em 82, 3 partidos representados, naquele momento era PMDB, PDS e o PDT, que tinha senador naquele momento. Em 90 já tinham 11, 2014, 17, e esse número permanece até hoje. Por que isso é um dado importante? É um dado importante que torna a negociação política um processo muito mais complexo do que em países que têm um número menor de partidos. São mais partidos para negociar, então você tem um processo de decisão mais demorado, sem falar do fato que dentro de cada partido, muitas vezes, você tem facções. Então, até para resolver uma questão importante dentro de um partido político, a discussão que é preciso fazer internamente no Congresso ou nas relações legislativo-executivo, tudo isso é muito complicado, né? Outro ponto-chave na representação política brasileira é a questão de gênero. Há muito poucas mulheres, né? A Cláudia trouxe um exemplo aqui, e, no caso do Congresso brasileiro, é que o Brasil está entre os piores países do mundo em matéria de representação política feminina. São pouquíssimos os países que têm tão poucas mulheres na política. Há casos, inclusive, estava conversando com a colega Karine, né, lá da Paraíba, e ela estava lembrando, é isso mesmo, a Paraíba não tem nenhuma representante no Congresso, nenhuma mulher como representante no Congresso. E não é o único estado nessa situação. Então, as mulheres representam 51% da população brasileira, mas tem só 10% da Câmara, e é mais ou menos a mesma coisa no Senado. E esse quadro é tão estranho, tão esquisito, que em toda a história brasileira, só 220 mulheres se elegeram deputadas. Como a Câmara tem 513 deputados, significa que, em toda a história do Brasil, se você agrupasse imaginariamente todas as mulheres no plenário, você não ocuparia nem metade do plenário, né? Então, realmente é uma situação bastante estranha. Quer dizer, uma maneira de mudar o sistema político brasileiro é, de fato, botar mais mulher participando e representando a população nos canais de decisão, né? Outros segmentos que estão muito mal representados no Congresso brasileiro. Segundo a autodeclaração feita, dado do IBGE, né, no Brasil você tem 54% da população de negros e pardos. Na Câmara, 20%. Indígenas, no Brasil são 900 mil. Na Câmara, não tem nenhum, no Senado também não tem nenhum. Aí tem uma outra disfunção, que é a disfunção geográfica. Regra geral, quase todos os estados brasileiros guardam mais ou menos uma relação de certa proporcionalidade entre a sua população e sua representação na Câmara dos Deputados. Mas não é o caso de São Paulo, não é? São Paulo tem 21,5% da população e tem 13,6% do Congresso. Então, ele está subrepresentado no Congresso, né? E um outro setor que está flagrantemente mal representado no Congresso é a parcela mais pobre da população. Se você pensar em termos de faixa de renda, segundo o dado recente do IBGE, agora de abril, segunda quinzena de abril, a média salarial do brasileiro é essa aí, R$ 2.110. É isso que, em média, o brasileiro ganha. E, no Congresso, o salário do deputado é de R$ 33.700, fora os benefícios. Com os benefícios, o ganho de um deputado, se você incluir verba de gabinete, as verbas rescisórias a que ele tem direito, isso aí vai variar de R$ 165 mil mês até alguma coisa perto de R$ 190, R$ 200 mil por mês, né?
Então, mesmo aquele deputado de origem pobre, de origem humilde, uma vez eleito deputado federal, ele imediatamente faz uma migração de classe, né? Ele deixa de ser pobre, certamente, mesmo sem roubar, sem nada, mesmo sendo honesto, né? Ele tem uma... Bom, e tem aqueles segmentos que estão sobre-representados no Congresso. Os homens, por exemplo, né? 49% da população, 90% da Câmara, e a gente pode dizer do Senado. O Senado é um pouquinho menos, né? Os brancos, 45% da população, 80% da Câmara. Os empresários, que aqui é um quadro também muito próprio do Congresso brasileiro, e que você não encontra isso, por exemplo, nos países europeus ou nos Estados Unidos, nas democracias ocidentais clássicas, você não vê um número tão grande de empresários. Se a gente pegar o maior número que eu encontrei, até num estudo do Sebrae, não sei se o Gilberto confirma esse número, mas o número maior que eu encontrei de pequenos empresários é 27% da população, né? No Congresso, 61%. Aqui, muito provavelmente, nesses 27%, deve ter o cara que é dono de uma pequena firma individual, né? É um número, e no Congresso o número de empresários é bem maior, né? E aqui você tem setores sobre-representados, que são alguns estados do norte, em especial Roraima, né? Roraima é o estado que tem a maior, vamos dizer assim, vantagem comparativa em relação aos outros estados, em termos de representação no Congresso. Ele tem 0,2% da população e 1,6% dos deputados. Bom, isso aqui, em regras gerais, eu acho que é um perfil, assim, digamos, das características sociais e de gênero do Congresso brasileiro. Agora, tem um ponto fundamental que todos nós nos chocamos sempre, que é a questão do envolvimento de parlamentares com a corrupção. Esse é um tema que sempre nos preocupou muito. O Congresso Foco foi criado em fevereiro de 2004. Em março de 2004, a gente publicou uma lista dos parlamentares que respondiam a acusações criminais no Supremo. Foi o primeiro veículo que fez isso. E a gente tem feito o acompanhamento desde então. Coisa de 2 anos atrás, um pouco menos de 2 anos atrás, a gente fez um levantamento de todos os parlamentares que responderam à acusação criminal desde a Constituição de 88. E a gente percebeu que tinham mais de 500 parlamentares, né? Só que desses mais de 500 parlamentares que respondiam... voltar aqui um pouquinho. Desses mais de 500 parlamentares que respondiam acusações, ou que responderam a acusações criminais do Supremo, houve apenas 12 condenações. Quer dizer, na grande maioria dos casos, o Supremo sequer julga os processos. Os processos prescrevem e vão para arquivo sem que haja até mesmo julgamento, não é? A situação hoje, esse aqui é um dado de 29 de abril, que está um pouquinho diferente da realidade de hoje. Quer dizer, o Brasil tem 81 senadores. A pedido da organização do evento, eu mandei essa apresentação com antecedência, no início do mês. Naquele dia, havia 44 senadores respondendo acusações criminais no Supremo. Hoje já mudou um pouquinho. Tem 2 a menos, foram arquivados a pedido do Ministério Público, foram arquivadas denúncias contra 2 senadores. E, então, são 42. Mas, de qualquer maneira, a maioria do Senado brasileiro está sob a suspeita de práticas criminosas, o que é um negócio assim, flagrantemente inaceitável, né? Quer dizer, você não vê isso com tanta frequência pelo mundo afora, não é? E uma outra questão, tanto quanto em Palmas e tanto quanto em tantos outros órgãos legislativos pelo país afora, você tem um problema muito grave de custo, não é? Então, um exemplo que é um trabalho que a gente fez, que na época teve uma super repercussão, é a questão de passagens aéreas. Em 2009, a gente publicou uma série de reportagens, tiveram uma repercussão enorme na época, sobre os gastos que os deputados e os senadores faziam com passagens aéreas. Os caras pegavam o dinheiro da Câmara, do Senado, e levavam a mãe, a sogra, o cunhado, amigo, para passear em Londres, em Paris, em Miami, tudo pago pelo contribuinte.
e sem o menor controle. A cota, o deputado se achava dono da cota e usava como queria. Então, na época, eram mais de 100 milhões de reais que era gasto pela Câmara e pelo Senado só com passagem aérea. Em razão dessas reportagens, aí mudaram as regras, aí isso significou uma economia de mais de 25 milhões de reais por ano. Quer dizer, isso foi em 2009, de lá para cá a gente tem aí, se você contar aí 9 anos vezes 25, você teve uma economia aí de uns 225 milhões de reais só com a redução das passagens aéreas que deixaram de ser pagas pelos contribuintes brasileiros, né? Agora, de qualquer maneira, o Senado e a Câmara continuam gastando muito. O orçamento do Senado e da Câmara é de mais de 10 bilhões de reais, o que é muito dinheiro, é mais do que muitos estados brasileiros, o que o Senado e a Câmara gastam sozinhos, né? E aqui tem uma figura, não sei se alguém aqui presente conhece esse cidadão aí, que aparece na foto, mas que eu acho que é um pouco simbólico, né, desse Congresso tão deformado, né, por um sistema político problemático como é o sistema brasileiro. Esse aí é o senador Ivo Cassol. Esse sujeito foi governador de Rondônia, é senador, e não apenas senador, ele é presidente da Comissão de Agricultura do Senado atualmente. Esse cara está condenado desde agosto de 2013, a mais de 4 anos de prisão. E ele continua atuando como senador, não só como senador, mas como presidente de uma comissão poderosa. E olha a loucura, os crimes atribuídos a ele e que o levaram à condenação foram cometidos há mais de 15 anos atrás, entre 98 e 2002, quando ele foi prefeito de uma cidade lá de Rondônia. E até hoje o cara não apenas está solto, como está mandando, né? É o cara que manda na Comissão de Agricultura. Um pouquinho da gente, que bem brevemente. Isso aí é a nossa equipe. Eu sou fotógrafo, não estou na foto, tem mais 2 pessoas aí que estão fora, mas aí é uma equipe pequena, é uma equipe enxuta, e é uma equipe que mistura jornalista com gente de tecnologia, né, com administração, com pessoal comercial. Nós não somos ONG, né, nós somos uma empresa, somos um veículo jornalístico, né, vivemos de publicidade, de parcerias, de eventos, uma série de coisas, é uma ginástica eterna, essa questão do financiamento do nosso trabalho. E, assim, em termos de repercussão, aqui alguns exemplos. A gente chegou a ter no nosso site, assim, porque mostrar aqui, além do site, a gente tem uma revista que a gente faz, né, que mostrar aqui para vocês aqui alguns exemplos, que é uma revista com uma tiragem grande, né, e a gente faz alguns eventos. Isso aqui se refere a um evento que a gente fez, inclusive com apoio da ANAB e de outras entidades aqui presentes, né, que é o Diálogos Congresso e Foco. Mas o fato é que o nosso produto principal é o site. No site a gente chegou a ter 700 mil visitas por dia, né, com uma leitura muito concentrada em formadores de opinião e tomadores de decisão. Os próprios políticos, embora não gostem sempre do que a gente publica, são leitores frequentes do nosso material, né? Então, assim, 74% dos líderes do Congresso, uma empresa de pesquisa fez essa pesquisa para a gente lá. 74% dos líderes acessam 2 vezes ou mais por semana o nosso site, né? A gente tem muita citação, né, em mídia internacional, sobretudo, nos últimos tempos. E aqui uma ideia de audiência que já ficou, em função do fato de eu ter mandado essa apresentação a coisa de, sei lá, 1 semana, 10 dias atrás, já ficou um pouquinho defasado, porque isso aqui é dado até 1º de maio, e a nossa audiência vem num crescendo, graças a Deus, muito grande. Então, nos últimos 12 meses até aquela data, a gente estava com menos de 32 milhões de page views, né, com 23 milhões de page views. Agora, se contar hoje para 12 meses atrás, a gente já está com mais de 14, 25 milhões, enfim, mostra que tem realmente um interesse muito grande pelo tipo de conteúdo que a gente faz, que, em grande parte, tem a ver com essa pegada de vocês também, que é de acompanhar, fiscalizar a gestão pública, no caso aqui, sobretudo, a gestão legislativa. Eu queria só, antes de encerrar, deixar uma última palavra aqui,
que é o seguinte: quando a gente cobre o Congresso e quando a gente acompanha a política brasileira, como eu fiz referência aqui no começo, a gente muitas vezes fica assim, meio, não é decepcionado, não, fica meio desesperado, assim, né, porque são muitas decepções. Às vezes tem um cara que se acompanha, pô, mas o deputado tal é tão bacana, é tão atuante, não é tão combativo, e você vê o cara envolvido numa história assim, das mais cabeludas, e realmente você não imaginava aquilo. Aquele cara era a sua reservinha de esperança estava um pouco associada a algumas pessoas que acabam te decepcionando. E com frequência eu vejo pessoas comentando assim, a solução, vamos acabar com o Congresso. Tem aquela imagenzinha que é típica, né, dos aviõezinhos, das Torres Gêmeas, que todo mundo aqui já viu, certamente, destruindo o Congresso brasileiro, vão fechar. Exatamente, a Coreia do Norte vai mandar um míssil, essas coisas. Mas assim, tem toda uma pregação que começa com piadinha, começa com brincadeira, mas que em alguns discursos hoje em dia ganharam uma conotação um pouco mais séria. Tem gente que está de verdade defendendo essas coisas, fechamento do Congresso, ditadura militar e papapá. Então, assim, essa palestra não seria possível num ambiente sem Congresso, na verdade, né? Aliás, eu acho que esse evento não seria possível no ambiente do Congresso. Então, tem assim, uma coisa que é brincar, né? Em Brasília, todas as piadas de políticos do mundo você já ouviu em Brasília, né? Eu encontrei com um deputado lá tomando sol no clube lá, não sei o quê. Não, o que ele estava fazendo? Roubando os raios de sol, né? Claro, tá? Tem mil bobaginhas, né, que você fala assim, mas piadas à parte. Tem um negócio assim que eu acho que para mim é fundamental, que é os problemas da democracia só tem uma maneira de resolver, que é essa aqui: com mais participação, com mais democracia. Sem isso, eu não vejo a menor possibilidade de melhoras de fato no país. Muito obrigado pela atenção. Muito bacana, Silvio. Eu sou fã do Conversa e Foco. Desde épocas de faculdade, eu lia e sempre foi uma inspiração, acho que para todo jornalista, o trabalho de vocês. Parabéns pela apresentação. Eu queria te fazer uma pergunta, que em 13 anos, eu imagino que a sociedade civil brasileira evoluiu bastante, ela está mais organizada. Você tem hoje eventos como esse, né, em que uma entidade como o Observatório Social, existente, atuante, está convidando pessoas para discutir o ambiente público do Brasil. Você teve uma evolução disso, né? Você tem uma evolução da imprensa, e aí vocês fazem um trabalho belíssimo de acompanhar o que acontece no Congresso. Por que ainda você continua tendo coisas como um presidente de uma comissão importante do Senado com essa folha corrida tão grande como a do nosso senador lá de Rondônia? Eu queria que você tentasse explicar para nós por que tantos absurdos ainda continuam no Congresso e o que exatamente nós, aqui, sociedade civil organizada, muito organizados nos municípios, mas o que a gente pode fazer para acelerar o grau de mudança do Congresso? Eu acho que assim, tem várias explicações possíveis, né, e provavelmente as explicações mais elaboradas virão não de um jornalista como eu, mas possivelmente de cientistas políticos, sociólogos e tal. Mas, assim, falando mais com base na minha experiência pessoal, né, e na minha percepção, eu diria o seguinte, Léo, que assim, eu acho que o sistema político brasileiro, ele foi feito sempre, e é um pouco isso que eu tentei mostrar aqui, para representar uma minoria muito pequena da população. Eu acho que isso não é uma realidade de hoje, é uma realidade de alguns anos para cá, é uma realidade de sempre, né? Então, assim, a justiça brasileira, ela existe e sempre existiu para punir os de sempre, ou seja, para punir aqueles que estão à margem do sistema político. Quer dizer, uma vez eleito deputado federal, uma vez eleito senador, uma vez eleito governador, prefeito, regra geral no Brasil, você passa a fazer parte de uma espécie de casta social. Você ganha direitos especiais, você deixa de ser um cidadão como os outros, né? E a gente percebe isso claramente,
No aeroporto tem um cara que aparece dentro do avião, mas você não viu no terminal de embarque, porque ele estava numa salinha especial. Né? Tem sempre um jeito. Você não encontra esse cara quando você vai resolver um problema na repartição pública. Né? São cidadãos com direitos especiais. Essa não é uma realidade nova. O que é novo no Brasil, na minha opinião, e a gente só tem isso por causa da democracia, esse tipo de escrutínio que a sociedade começou a fazer, né? Como vocês lá em Palmas e em tantas outras cidades do Brasil, de trazer à tona as coisas que estavam escondidas, né? E que, na verdade, infelizmente, como falou ontem aqui o juiz Sérgio Moro, não são casos isolados. Não se trata assim de dar má qualidade, aquele cara é bom, aquele cara é mau. Não, você tem um sistema político que funciona assim. Funciona na corrupção, os mais bandidos, com frequência, são os mais poderosos. Você pega assim, por exemplo, minha opinião pessoal, tá? Muitos aqui discordarão. Pô, o que é aquele quarteto mágico? Dilma, Temer, Cunha, Renan, Deus meu! O que mais você precisa para quebrar um país? Mas, assim, essa mistura de incompetência com banditismo político, com corrupção levado ao mais alto grau, que é o Temer, meu Deus. A gente se livrou da Dilma e está no Temer. Quer dizer, a situação do Brasil é uma situação assim, de problema sistêmico. Como resolver isso? Com a pressão popular. Vantagens que eu vejo assim, nos últimos anos é que eu acho que a população despertou para isso, acordou para isso. Mas, infelizmente, e eu acho que a internet colabora um pouco para isso, eu acho que a própria imprensa colabora um pouco para isso, eu acho que muitas pessoas fazem uma leitura assim, muito, digamos, parcial das coisas, né? Aquele negócio do vermelho contra o amarelo, entendeu? O vermelho só fala com o vermelho, só ouve o vermelho, e odeia o amarelo só fala com o amarelo, e odeia o vermelho. Então, assim, eu acho que o que está faltando na fiscalização popular, na ação da população em relação aos poderes constituídos, é uma ação mais abrangente em relação a todos os corruptos. Não importa se o corrupto é o Lula ou o Aécio, os dois tinham que estar presos. Né? Quer dizer, eu acho que assim, a gente está numa fase de transição em que essa polarização nos leva, muitas vezes, a percepções equivocadas. Com certeza, acho que tem bastante discussão. Eu queria ficar a tarde inteira aqui fazendo perguntas para o Silvio, para a Cláudia, mas acho que a gente tem um tempo aqui a cumprir, tem uma agenda grande hoje à tarde. Eu queria agora chamar o vídeo do Pedro Villanova, então teve problema de saúde, mas gravou um vídeo para nós, para contar um pouco do trabalho que eles estão fazendo, utilizando tecnologia para fazer uma fiscalização bem grande lá em Brasília. Por favor. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Pedro Villanova, da Operação Serenata de Amor. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de estar participando desse evento e pedindo desculpas por não poder estar aí. Essa semana, infelizmente, por recomendações médicas, eu não pude sair de Brasília, por isso eu não posso estar aí em Curitiba com vocês. Então vai ter que ser nesse formato meio youtuber, mas espero que eu consiga passar um pouco para vocês do que é a Operação Serenata de Amor e do que a gente está fazendo. Bom, não sei quantos de vocês conhecem a Operação Serenata de Amor. Nós somos um projeto de tecnologia para fazer controle de gastos públicos. Em outras palavras, a gente criou um robô, a Rosie, que faz controle de gastos públicos. Por quê? Bom, esse projeto começou no ano passado com a ideia de aplicar os nossos conhecimentos de ciência de dados e análise de dados em alguma coisa que ajudasse de fato o país. E para a gente, algo que ajudasse de fato o país seria... Primeiro, ter uma transparência maior e uma visibilidade maior do que estava sendo feito com o nosso dinheiro. E depois colocar a população na conversa. A gente sempre achou, né, eu sou formado em comunicação, a gente sempre achou que os gastos públicos eles estavam um pouco distantes da população. A gente costuma dizer que os gastos públicos eles são disponíveis, mas não necessariamente acessíveis. Pensando nisso, a gente começou a desenvolver o projeto de criar esse robô. E decidimos que a gente ia trabalhar primeiramente com a cota para exercício de atividade parlamentar, né, a CEAP, lá da Câmara Federal dos Deputados Federais. Por que a gente começou com ela? Primeiro que era uma base de dados bem extensa, e depois que era algo que as pessoas não tinham ninguém olhando para aquilo, então a Câmara olha, mas é um volume de dados imenso. Então os parlamentares, toda
quase todo gasto que eles têm em atividade parlamentar, seja alimentação, transporte, hospedagem, aluguel de carro, combustível, eles emitem eles pegam a nota fiscal e entregam lá pelo reembolso. Então são mais de 500 deputados, isso gera uma quantidade de dados muito extensa, o que é muito difícil para uma equipe humana fazer. Então a gente escolheu essa para começar, e mais ou menos em agosto do ano passado a gente encontrou um caso de um deputado que estava consumindo bebida alcoólica em Las Vegas e tinha sido reembolsado. E a gente viu, pelo visto tem algumas falhas no processo de auditoria desses gastos, e a gente decidiu começar. Começamos implementando algumas hipóteses, a maioria delas em alimentação. Pedro, por que alimentação? Porque vocês devem imaginar que é a base de dados mais extensa também, onde tem mais dados. E para a gente ensinar o robô, ficava muito mais fácil a gente ensinar a partir disso. A gente criou algumas hipóteses, como pela média do restaurante, se aquele gasto estava muito superior à média dos restaurantes dos próprios deputados, se aquele deputado fez muitas refeições no mesmo dia. O que aconteceu? A gente pegou um caso de um deputado que fez 13 refeições no mesmo dia. E se vocês acompanharam na mídia, vocês viram que a gente chegou a pegar gastos de um parlamentar que comeu no Sul, depois no Acre, depois no Sul, numa distância de tempo muito pequena. Então, só por gastos de alimentação, a gente começou a encontrar pontos fora da curva e que a gente poderia denunciar. Então, o robô, ele lê todo o dataset, toda a base de dados, lá, imagina uma mesa cheia de papéis, com todas aquelas notas, o robô lê aquilo em questão de minutos e entrega pra gente o que é suspeito. Não necessariamente o que é ilegal, o que é suspeito. E a partir disso, em janeiro, a gente decidiu fazer um mutirão de denúncias. Por que um mutirão de denúncias? Que a gente queria convidar as pessoas a participarem com a gente. Como eu falei, eu sou formado em comunicação, e na nossa equipe, a equipe é muito diversa, tem muita gente de tecnologia, mas a gente não tem ninguém de fato formado na área de direito ou alguma coisa que ajudasse na auditoria de contas públicas. Então, a gente decidiu chamar a população para participar com a gente. E a gente fez em janeiro, em uma semana, 600 denúncias da Câmara dos Deputados. Denunciamos 216 deputados diferentes, não necessariamente deputados em exercício, mas deputados que já tinham passado, já tinham recebido reembolso pela cota de atividade parlamentar. Isso fez que a gente acreditasse muito no nosso projeto, porque foi um projeto totalmente financiado por uma iniciativa popular. A gente fez um financiamento coletivo, as pessoas ajudaram a gente. Muita coisa a gente ainda aguarda a resposta. A lei de acesso à informação, ela ajuda a gente a obter algumas respostas, mas algumas coisas ainda estão com os deputados. E hoje em dia a nossa vontade, pelo sucesso da Operação Serenata de Amor, é replicar ela, para que você que está agora me assistindo, se você falar: Pedro, eu gostaria de aplicar essa mesma lógica no meu município, ou Pedro, eu gostaria de aplicar essa mesma lógica num órgão ali da minha cidade, ótimo. A gente atualmente tem trabalhado para deixar o nosso robô genérico. Então, em qualquer lugar que você aplicar ele consegue aprender a detectar gastos irregulares, algumas anomalias feitas com gastos dessa natureza. E as vantagens de se aplicar esse robô são muitas, né? E eu convido todo mundo a ver lá no GitHub o nosso projeto Serenata de Amor. A gente é totalmente aberto, open source, então quem quiser participar, quem quiser olhar lá o código, fica à vontade, está convidado. E as vantagens de usar esse robô são muitas, né? Primeiro, a velocidade na análise. Eu falei que o banco de dados é extenso, a gente tinha mais de 3 milhões de reembolsos. Para um humano olhar isso é um trabalho muito complicado, e para a gente olhar um por um é um trabalho muito difícil. O robô olha isso de uma forma muito rápida. Então, de começo, a gente tem essa vantagem de ser mais rápido. Depois que assim, a gente consegue passar um pente fino, né? A gente consegue olhar cada gasto pequenininho, que é a nossa ideia. A nossa ideia de que nada passe, né? É que a gente possa usar esses dados abertos em prol da população. Inclusive, uma mensagem legal, que eu acho que é uma coisa importante para se falar aqui, é que uma vez na Câmara, a gente conversando, uma pessoa perguntou se a gente conhecia a teoria de Lamarck, o cientista Lamarck, o biólogo, que diz que se uma espécie não utiliza aquela certa habilidade ou certa característica, desculpa a aproximação, aquilo tende a sumir. Ele falou que com os dados abertos é a mesma coisa. A gente vive hoje um momento de implementação de dados abertos, plano de dados abertos, mas se não for feito nada, a tendência é que isso, pelo menos o entusiasmo vá acabando, isso vai sendo deixado de lado naturalmente. Então é muito importante que a gente tenha iniciativas assim. Então, como eu disse, o projeto ele é aberto e eu convido todo mundo a dar uma olhada, a participar, porque é uma coisa que a gente faz para se beneficiar.
né? A Operação Serenata de Amor ela tem uma média de gastos baixíssima. Então a ideia é de que nenhum gasto irregular ele pode passar, fazer um controle bem ostensivo dos gastos do dinheiro público, porque é nosso dinheiro, é uma coisa que a gente está muito em voga aí no momento de inclusão política, todo mundo falando sobre política, e por que não também uma inclusão das pessoas na conversa sobre o uso de dinheiro público, né, os gastos públicos. Eu acho que é muito importante também. E deixo aqui em primeira mão para todo mundo, falando sobre participar dessa conversa. Primeiro evento que a gente fala sobre isso. A gente lançou na semana passada o Twitter da Rose. Então o nosso robô agora ele twitta sozinho. Ele olha lá os gastos e ele twitta pedindo ajuda para as pessoas. O Twitter é @RoseDaSerenata. É só seguir lá, a Rose posta, ela encontra os gastos feitos e ela posta pedindo a ajuda das pessoas a fazer a auditoria. E para nossa felicidade, várias pessoas têm ajudado, várias pessoas têm participado ativamente desse projeto. E ele não é um projeto do Pedro, ele não é um projeto do grupo. Ele é uma entrega para a população, né? A gente brinca que é a nossa serenata de amor para o Brasil. Então tá todo mundo convidado. Se você nunca viu um gasto de um deputado federal, nunca viu como é que a gente organizou tudo lá. É só entrar no Twitter e dar uma olhada. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Foi um prazer, por mais que eu não esteja aí. Tenho certeza que está sendo um ótimo evento. Bom evento para todo mundo. E quem quiser saber um pouco mais, serenatadeamor.org. É só acessar lá que tem um pouco mais sobre o nosso trabalho, coisas que a gente fez, casos que a gente já encontrou. E até como ajudar a gente. Como eu disse, é uma iniciativa totalmente popular. Então a gente não tem nenhum patrocínio, nada disso. Certo? Muito obrigado, bom evento para todo mundo. O Pedro tá nos assistindo. Pedro, parabéns pela iniciativa. Eu quero muito poder contar essa história lá na revista Exame, viu? Vamos conversar aí em algum momento, seja lá onde você estiver, Pedro. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Acho que a gente chega ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer a Cláudia, dar parabéns pela Cláudia, agradecer o Silvio, parabéns ao Silvio, e que eu desejo que o evento seja ótimo para todo mundo e que seja o início de uma conversa que se estenda aí por bastante tempo, uma conversa de pessoas interessadas em melhorar a gestão pública do Brasil. O Brasil precisa desesperadamente de gente como nós aqui interessados nesse assunto. Obrigado a todo mundo.